Esta palestra, quer dizer, não tem nada de especial que a gente já não saiba. Já está ligado, já, né? Essa gravura aqui, ela representa o Sermão da Montanha de Jesus, né? Aqui é uma representação e é neste sermão que está a essência da doutrina e dos ensinos de Jesus, né? De amor, né? E a questão começa... Opa, é aqui. Agora foi. Começa com uma citação no Evangelho de João, né? Onde Jesus diz, né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, ele fala que ele não dá uma paz como o mundo dá, né? Até porque a gente sabe que a paz no mundo não é tão fácil assim de se conseguir, né? A dualidade entre a paz do mundo e a de Jesus, né? A paz do mundo, ela é exterior, né? Ela depende da falta de conflitos, de guerras, né? Não é algo duradouro, né? Ela é mais voltada para posses materiais, para o bem-estar material do que espiritual. Enquanto que a paz de Jesus, né, pela própria doutrina espírita, que é a mesma moral de Cristo, ela é incondicional, ela é interna, ela é interior a todos nós, essa paz, né? É a sintonia direta de nossa com Deus. Mas, aqui fez um pequeno quadro, só no primeiro quarto, nesses primeiros 25 anos do século XXI, vocês sabem nos conflitos que está tendo no mundo, quantos espíritos já morreram? Tem ideia? Nenhum. A gente não morre. Mas eu coloquei ali, ó, encarnações interrompidas, né? É uma realidade, né? Então nós tivemos diversos conflitos, a gente não vai se prender em cada um deles, né? De 2011 lá na Síria, né? Ainda persiste o conflito, Rússia e Ucrânia estão presentes ainda. Começou em 2014, né? A guerra civil lá no Sudão, também até hoje, também desde 2023, Israel e Gaza estão comentados nos últimos tempos, né? O cessar-fogo lá é tão frágil, não é uma paz definitiva, não é tão real assim, né? Guerra civil na Etiópia também, né? Tem um cessar-fogo lá, uma trégua meia frágil que pode ser rompida a todos os instantes, né? E, atualmente, os Estados Unidos e Israel com o Irã, né? Está acontecendo, começou neste ano, né? Ou seja, vamos para o segundo quarto do século, já iniciando com guerras também, né? E a questão que a gente pensa é o que está acontecendo no mundo. Mas a gente pode falar, mas sempre foi assim. E, de fato, o ser humano sempre esteve envolvido em conflitos, né? O que a mídia, o que o noticiário nos traz é a ponta do iceberg, né? Se a gente se aprofundar um pouco nas questões destas guerras, né? A gente fica um tanto quanto horrorizado pela ganância existente no mundo. Não vamos falar deste ou daquele país em particular, mas todos têm as suas ganâncias para pegar os bens econômicos da outra nação, né? Sempre foi assim, né? Então são os líderes que usam a guerra para sobreviver politicamente, demonstração de força e de poder, né? Quem acompanha um pouco aí na mídia, né? Estão sempre nações demonstrando o seu poderio de guerra, poderio de tanques, bombas e tudo mais, né? A paz, muitas vezes, ele é um produto caro à venda e não é o objetivo final.
Porque, na realidade, se a gente for estudar um pouco o que acontece, né, há uma indústria de guerra, né? Não sei se você conhece ou lembram da Mafalda, um personagem do Quino argentino, né? Tem numa daquelas tirinhas que ela traz, ela fala assim: eu fico com pena dos homens das fábricas de bombas, né? Coitados, não param, eles não têm tempo para descansar. Quer dizer, só essa indústria bélica, né, que movimenta fortunas imensas, né? Mas a coisa é um pouco mais grave, né? Os jovens nessas localidades em conflito, seja guerra civil, seja guerra entre povos, eles não encontram empregos nem estrutura na economia para poderem se manter e manterem as suas famílias, né? A briga por nações depois de por exemplo, de uma destruição da faixa de Gaza é a reconstrução. Quanto dinheiro vai para se reconstruir tudo que se gastou tanto dinheiro para se destruir igualmente, né? Então, mais do que a própria demonstração de força, de poder, tudo, né? Por trás disso tudo está a vaidade do poder, a ganância de conseguir dinheiro, não importa como, são encarnações, são vidas que são interrompidas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, eu estava lendo uma matéria, esses grupos armados lá, o Hezbollah e o Hamas lá, eles são empresas, eles contratam os seus guerreiros, pagam em dólar, eles dão cesta básica, dão assistência médica, porque o Estado não consegue, né? Lá no Líbano, o Estado não tem estrutura para gerir a economia e fornecer para esses jovens, né, muitas crianças, inclusive, né, para se colocar nessa manutenção de estado de guerra quase que constante, né? Israel, lá no Oriente Médio, a gente fala coisa de 5.000 anos já, né? Os conflitos se perdem por lá há muito tempo, né? Mas essa falta de paz no mundo, né, não é somente a questão de guerras e conflitos. Existem outras paz, né, outros conflitos maiores que se passam dentro de cada um de nós, né? São batalhas íntimas e é uma falta de paz para conosco mesmo. E essas acreditamos que seja a raiz das guerras e conflitos mundiais, né? Porque quem não tem paz interior, quem não tem essa tranquilidade serena, né, acaba se envolvendo em guerras, em conflitos, em discussões, né? A gente não precisa montar uma grande guerra para saber que, por vezes, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho, né, competições não tão saudáveis, né, conflitos não tão agradáveis se dão, que é exatamente por essa falta de paz interna que nós não temos, né? As batalhas íntimas que nós enfrentamos, né? E aqui não há nenhuma novidade para todos nós, né? Nós, pelo menos que praticamos o Evangelho no lar, temos o Evangelho segundo o Espiritismo muitas vezes como livro de leitura e estudo, né? A gente sabe tudo o que a gente precisa para manter longe de nós essas batalhas íntimas, né? Ansiedade e medo, né? A ansiedade é a vivência nossa no futuro, né? Que não traz benefício nenhum, só aflição, né? É o coração que se turva, é a mente que não descansa, projeta cenários catastróficos. Todos nós vivenciamos, principalmente hoje em dia, com esses noticiários, sempre aflição. É medo, é uma ansiedade do que pode acontecer amanhã, né? E isso nos traz intranquilidades tais
que faz com que a gente muitas vezes se indispõe com as pessoas à nossa volta, né? Criando e gerando conflitos que muitas vezes acabam em desavenças graves, né? O medo, normalmente quem tem medo para se defender ataca, né? É complicado. Vazio existencial, né? Quem não tem pelo menos uma fé, uma certeza na vida, algo em que se apegar, a um nada, são pessoas que se entregam obstinadamente a não existirem, né? Elas praticamente não existem. E são estes vazios existenciais que muitas vezes fazem com que haja um outro tipo de guerra interior, íntima, onde pessoas acabam suicidando-se. Pessoas que acabam entrando num processo de tristeza profunda, depressão e acabam tirando a própria existência, porque não sabem que a vida continua. Tem uma obra, tem um autor, ele já faleceu, não sei se vocês conhecem, a Luísa conhece, o Richard Simonetti. Ele foi articulista durante muitos anos da revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira. Ele tem obras não mediúnicas, tem obras escritas por ele é lá de Bauru. Ele faleceu antes da pandemia, em 2018. E ele tem um livro muito interessante, Suicídio, tudo o que você precisa saber sobre, né? Não estou vendendo o livro, não é propaganda. Mas é muito interessante para quem sabe que tem alguma pessoa que tem algum grau de depressão forte, né? Que tenha uma tristeza profunda. E ele cita uma questão que é assim, o que mais faz sofrer o suicida depois que ele comete o ato? Ele vê que não morreu. Ele diz que os relatos de suicidas, já um tanto quanto reequilibrado, o maior sofrimento deles, que queriam acabar com tudo, nesse vazio existencial, eles percebem que não morrem. Ou seja, o problema que eles tinham continua a existir. Enquanto nós não sanarmos estes conflitos interiores nossos, nós não vamos para frente. Nós vamos continuar a existir com eternos conflitos, exatamente. Remorso e culpa, né? A gente, quando faz coisa errada, a gente tem culpa. Sabe para que serve o sentimento de culpa? Sabe? Para nada. O sentimento de culpa não serve para nada. É só autoflagelo, é só você se incriminar e não nos leva a nada, a nenhuma solução. O remorso é um passo, ainda que muito pequeno, na direção do arrependimento. E assim sim, quando você se arrepende sinceramente, é a necessidade de você corrigir as tuas atitudes indevidas com relação às outras pessoas e consigo mesmo principalmente, né? Porque a maior vítima de nós somos nós mesmos, né? O maior sofredor das nossas atitudes, com certeza, somos nós mesmos. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que eu sou responsável por mim, pela minha felicidade e pela minha integridade, nós vamos vivendo como que achando que a culpa é sempre dos outros, né? A culpa vai ser sempre dos outros e nunca nossa. Intolerância e julgamento, né? Eu sempre brinco um pouco que o único ensino de Jesus que nós respeitamos é não julgar. A gente não julga, a gente condena na hora. Fez, levou, né? É a intolerância total e absoluta conosco, né? Nós vemos, infelizmente, as pessoas agredirem-se mutuamente por querelas bobas, né? Que muitas vezes, já em casos até familiar, a gente percebe que irmãos discutem e deixam de se falar por anos, né? E se perguntarem para eles por que se deixaram de se falar, não lembram. Ah, mas não volta atrás. O orgulho
não deixa, o egoísmo não deixa, né? E assim, como obter paz interior? Como que a gente vai obter esse tipo de paz? Mágoas e falta de perdão, né? Dá para entender por que Jesus encarnou no Oriente Médio? Por que os ensinos dele focam tanto em perdoar 70 vezes 7? Por que será que ele, há 5.000 anos aquela região vive em conflito? E pasmem, né? Tanto os palestinos, árabes e judeus, eles têm a mesma raiz em Abraão. A raiz é a mesma dos povos. No entanto, o conflito persiste e não sei se vai parar um dia, a não ser que neste momento em que nós atravessamos um período de evolução do planeta Terra, né, haja um degredo destes espíritos para talvez numa situação de maior sofrimento tentarem aprender os ensinos de Jesus. Porque quando Jesus ensina com o amor, quando não se aprende, vai ser com a dor o nosso aprendizado. Então, mágoas, a gente quando não perdoa, a gente fica com aquela mágoa, aquele peso em nós e a gente não consegue se libertar. Quando Jesus pede para a gente amar ou perdoar, vocês acham que eles estão falando em benefício do outro? Perdoa o teu irmão, ou seja, ele quer que a gente beneficie o que nos agrediu? Quando Jesus pede para eu amar o próximo, ele quer que o próximo meu seja beneficiado pelo meu amor? É nosso benefício. Jesus falou individualmente a cada um de nós, né? Se a gente não perdoa, quem sofre somos nós. E há uma questão que a própria doutrina espírita nos faz pensar, né? Que em alguns momentos a gente ouve até de colegas palestrantes, né? Que o ideal é quando a gente não precisa perdoar ninguém, né? Como assim? Não vai perdoar quem te agrediu, quem te ofendeu, quem te magoou? Se eu não me sentir magoado, se eu não me sentir agredido, porque na realidade o problema do perdão não é com o outro, é conosco mesmo. É o meu orgulho que foi ferido, são os meus sentimentos que foram magoados. O problema nunca esteve na questão do perdão com o outro, sempre esteve comigo, com os meus sentimentos, comigo mesmo. E como nós dissemos, né, o maior sofredor de nós somos nós mesmos. Porque enquanto eu alimento esta mágoa com o outro, quem está sofrendo sou eu. O outro não está nem aí. A gente ainda não se conscientizou dos ensinos de Jesus como sendo um benefício direto e único para cada um de nós. Continuando, no Livro dos Espíritos está lá, né? O orgulho e o egoísmo, né? São os elementos que mais propiciam a todos nós a falta de paz interior, né? É o que movimenta a guerra, o conflito que possa aparecer entre duas pessoas, num grupo de pessoas, numa comunidade, numa cidade, num país e atinge o mundo todo, né? Porque uma pedra atirada no telhado de alguém, se a gente não entende o perdão, a gente vai receber uma enxurrada de pedras também, né? Então, o orgulhoso é aquele que não aceita ser contrariado, né? Eu sou o melhor que todo mundo e quem é aquela pessoa para tentar me destratar ou falar qualquer coisa? E o egoísmo é a centralidade no eu. Eu sou o centro do universo, que na realidade é do egocentrismo, né? É o mundo girando à nossa volta. E a gente não vai ter paz nunca enquanto mantivermos todas estas questões, né? E aí, no próprio Evangelho de João, Jesus vai dizer isso, referindo-nos a todos esses problemas que nós carregamos dentro de nós mesmos, né? Referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo.
enquanto nós não vencermos todas aquelas querelas, os conflitos internos que nós carregamos dentro de nós, não buscarmos essa paz de Jesus para dentro de nós, o mundo vai estar em guerra o tempo todo, porque cada um de nós é responsável pela totalidade do que acontece no mundo. A sociedade é a soma de todas as pessoas. Se as pessoas não forem minimamente educadas, equilibradas, pacificadas, o mundo não será também. Aqui nós colocamos aqui só para confirmar, a gente já até apresentou nessa casa aqui uma outra ocasião, né? Que a moral da doutrina espírita é, na essência, a moral cristã, né? Se nós falamos que no Sermão da Montanha está a essência dos ensinos de Jesus, né? A gente sabe que dos 3 capítulos lá no Evangelho de Mateus, com 111 versículos do Sermão da Montanha, né? 90 desses versículos estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28 capítulos, 16, cerca de 60%, é diretamente ligado com o Sermão da Montanha, né? Onde tem todas as bem-aventuranças e onde tem todos os amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, né? E até hoje a gente não sabe quem são os nossos inimigos. Onde estão os nossos inimigos hoje em dia? Alguns dentro, mas na realidade eles estão até dentro de casa, né? E aí Jesus mandou a gente se reconciliar com eles, né? Enquanto a gente não se reconciliar, né? É terrível. Bom, os pilares da paz interior na visão espírita que vem desta paz da doutrina de Jesus, da doutrina cristã, né? Como fazer para exatamente obter esta paz interior que, somando com cada indivíduo nosso, nós faremos da Terra um planeta melhor. Autoconhecimento e reforma interior, é claro, né? Lá atrás, Sócrates, não o jogador, o filósofo, né? Ele já falava, conheça-te a ti mesmo, né? E se a gente se conhece e tem um mínimo de consciência, e temos, porque nós temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência, nós temos discernimento do que é certo e do que é errado, temos um poder de escolha enorme, nós podemos escolher entre o certo e o errado. Muito do que nós trouxemos nas nossas existências atuais, os problemas que as temos, são de escolhas erradas em outras vidas que nós fizemos, né? Então começa a paz por dentro de nós mesmos, nos conhecendo, trabalhar as más tendências que todos nós temos más tendências, né? Nós temos, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele traz um exemplo da casa mental, acho que falamos isso da outra vez sobre o equilíbrio mental. A casa mental, o André Luiz, ele cita, comparando, que o nosso cérebro tem 3 níveis. O porão da casa, onde está tudo ali escondido, que é o subconsciente. O nível da casa, que é exatamente o nível nosso de consciência existencial na presente existência. E o sótão, que é o supraconsciente, é a nossa ligação com a espiritualidade superior, né? Do porão, do subconsciente, todos nós trazemos as tendências boas ou más. Todas as experiências que nós vivenciamos estão lá no nosso subconsciente. E muitas vezes nós somos pegos com estas tendências agindo na nossa vida no cotidiano. E é quando vão aparecer para nós as tentações de fazermos caminhos errados novamente nas nossas escolhas. As tentações para nós surgem a todos os instantes, né?
E como diz a prece de Jesus no final? Não nos deixeis cair em tentação. Jesus sabia que nós seríamos tentados, haveríamos de ter tentações na nossa vida inteira, porque faz parte do nosso processo evolutivo. É que a gente faz o Pai Nosso decorado, né? A gente às vezes não pensa tanto em cada palavra, em cada sentença. Não nos deixeis cair em tentações, porque elas vão existir. Existem todo dia na nossa vida. E a maioria das vezes, quando a gente não presta atenção, a gente cai na tentação. E erra o caminho novamente. Se conhecer, fazer reforma interior, né? Está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito e, consequentemente, cristão, que é uma e a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. É aí que nós podemos dizer que nós somos cristãos. Ser cristão não é vir no centro espírita todo dia ou toda semana, não é ir na igreja toda semana, não é no templo protestante, no templo evangélico, não é fazendo orações o dia inteiro. Ser cristão é a gente se transformar deste ser conflituoso que nós somos em constante batalhas interiores para um ser espiritual harmonizado no processo de evolução. Nós estamos num período de transição do planeta Terra que saímos de provas e expiações para o planeta de regeneração, né? Jesus, nas suas bem-aventuranças no Sermão Montanhas, tem aquelas que ele fala, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que sofrem, ganharão o reino dos céus, né? Entrarão no reino de Deus, né? Mas tem uma específica que ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Né? Por que Jesus, ao falar sempre do reino dos céus, de repente ele coloca para os mansos a herança da terra, o planeta Terra? É porque são os mansos que vão viver nesta nova fase do nosso planeta. Desculpe, são aqueles que não trazem conflitos, não provocam conflitos com os outros, não provocam guerras. São os pacíficos e os pacificadores. Por isso que enquanto nós não trazemos dentro de nós essa mansuetude, essa falta de conflito, essa paz interior, a gente acha que não vai para lá não, para o planeta evoluído. A gente precisa se compenetrar disso. Porque tem uma questão na fala de Jesus, quando ele pede para a gente se reconciliar com os nossos irmãos, né? Reconciliar é fácil, né? Tudo bem, um ensinamento bonito. Eu tenho que aprender a me entender com as outras pessoas, com o meu semelhante. Mas ele acrescenta uma frase que, se a gente pensa agora nessa época de transição, que complica um pouco a nossa vida. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E se agora a pessoa com quem eu tenho que me reconciliar nessa transição de planeta, ele vai para o planeta bom e eu não, ou ao contrário? Sabe quanto tempo, mais ou menos, nessas grandes migrações planetárias, demora um povo que é mantido para um outro planeta de uma qualidade? Não é inferior, é num planeta cuja sintonia daqueles que vão para lá é igual, né? Leva alguns milhares de anos. E enquanto a gente não se reconciliar, a gente não evolui. O reconcilia-te com o teu irmão é simples. A questão agora premente é enquanto estamos com ele, porque depois a gente não sabe o que vai acontecer conosco ou com quem eu tenho que me reconciliar.
aqui continuando, né? Fé racional, né? Nós sabemos que a doutrina, através de Kardec, cujo pseudônimo era a razão encarnada, né? É a questão da nossa fé racional e a certeza, a confiança na providência divina, né? Muitos questionam a existência do Criador, né? E Kardec fala, né? O espírita, não sei, aqui eu acho que eu não falei, espírita nenhum pode acreditar em Deus, certo? Vocês não acreditam em Deus? Não? Não, não pode, filha. Espírita tem que ter certeza da existência de Deus. Kardec, no livro A Gênese, fala, se eu tenho relógio, eu sei que existe o relojoeiro. É só a gente olhar o universo, a gente vê que tem um Criador, né? Vi uma figura interessante nesses dias na internet, um motor de automóvel, um motor de combustão interna, né? E um corpo humano, né? O corpo de um ser humano, mostrando os órgãos dentro. E a frase dizia assim, isto foi criado por um engenheiro, o motor. Isto foi criado pelo acaso, o corpo humano. Não dá para acreditar, né? Que esta maravilha, não eu, a maravilha do nosso corpo, né? Não tenha sido criado por uma inteligência superior, né? Com certeza que foi, né? A gente tem que compreender que todos nós temos um propósito na vida. Me parece que a grande maioria da humanidade, ela vive por viver, parece que está de férias aqui, sabe? Não tem o que fazer, não, é casar, é nascer, crescer, estudar, casar, trabalhar, envelhecer e morrer, né? Não, todos nós temos um propósito, não importa qual seja o propósito, eu tenho que fazer tudo com amor, me reconciliar com todas as pessoas. Aceitar com serenidade as provas, porque elas vêm sempre, que é o jeito da gente poder evoluir, ok? Falta ainda na maioria da humanidade a consciência de sermos espíritos imortais. Isso é um agravante nosso. Ser espírito normal, mas ser imortal, a gente precisa começar a pensar que tipo de escolha eu faço aqui, hoje, na vida, porque eu não vou morrer. Vai ter consequências lá na frente. Que tipo de vida eu estou vivendo hoje, porque eu vou continuar existindo. Ah, quando eu morrer vai continuar existindo. Não tem como. Não é concessão da nossa vontade, é da vontade de Deus. Como tal, nós estamos sempre sujeitos às consequências de nossas escolhas aqui na vida, ok? Amor e caridade, práticas de paz, né? Essa é a essência dos ensinos de Jesus. O amor e caridade andam juntas, né? A caridade no sentido amplo de beneficência, indulgência e perdão é o antídoto para o conflito. Fora da caridade não há salvação. Enquanto não há perdão pela ofensa do outro, nós vemos essas questões de hoje. Jogaram uma bomba lá no Oriente Médio, num país. O que o outro país fez? Perdoou, falou desculpa. Não, jogou outra bomba no outro. E o outro jogou o quê? Mais 10 bombas. E a escalada fica nessa tensão, até que todo mundo fica preocupado com o preço do barril do petróleo, vão acabar por motivos puramente econômicos, ganância pura do ser humano, vaidade de poder, não, porque eu fiz e aconteci, eu faço, mando e desmando. Isso tudo é sentimentos que nós carregamos, todos nós, dentro de nós. Talvez a gente não faça esses atos porque nós não estamos na posição de um homem de poder, de governo dentro dessas nações. Mas se a gente fosse analisarmos, se nos analisarmos profundamente, será que talvez nós não teríamos feito coisa igual ou pior? São seres humanos que estão no comando destas nações.
Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Está lá. Benevolência para com todos. Sabe o que significa todos? Quem fica de fora? Ninguém. A bondade é para com todos. Normalmente a gente confunde caridade para os necessitados, os pobres. Ajuda, é importante, né? A nossa casa aqui, ela ajuda com cestas básicas, né? Instrução, dá o pão e ensina o peixe a pescar, e dá o peixe e ensina a pescar também. Importantíssimo. Mas a caridade é com o pobre, é com o rico, com o branco, com o preto, com todo mundo, com o homem, com a mulher, com a criança. Indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Jesus é o modelo da paz ativa, né? Jesus não foi um modelo de paz passiva, cruzou os braços e deixar o mundo lá fora, né? Algumas passagens que diz sobre essa... Ele acalmando a tempestade, controle sobre o ambiente emocional e físico, né? São simbolismos no Evangelho de Jesus, né? Que ele, quando acalma as tempestades, as intempéries, ou seja, ele acalma todo o que acontece ao seu redor, trazendo segurança, paz. Mantém a serenidade diante das provocações, mais do que ele foi provocado pelos sacerdotes daquela época, né? Jesus, devemos pagar os impostos para os romanos? Tranquilo. De quem é a figura nessa moeda? César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus, pegamos essa mulher em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. Ele, impassível. Tudo bem. Atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum erro, nenhum pecado. Passivo, tranquilo. Paz ativa. O curioso nessa passagem, Emmanuel tem uma mensagem sobre isso, né? Fala, e o adúltero? É curioso, nas sociedades nossas, a adúltera vai ser apedrejada. Ela adulterou sozinha? Tinha um outro homem com ela, né? Mas não foi preso e nem foi apedrejado. Isso são conflitos que nós carregamos nas nossas raízes machistas, infelizmente. Jesus é um modelo de paz ativa quando perdoa os seus algozes na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz, né? É a ação da palavra em benefício de todos aqueles algozes que estavam ali crucificando. Jesus não era pacífico por evitar conflitos, mas por estar centrado no amor e na sua missão. Por isso que para nós não podemos encarar a nossa existência como estarmos de férias. Nós temos uma missão aqui importante, a nossa própria evolução, o nosso reconciliamento com todas as pessoas, amar incondicionalmente, de quebra poder praticar caridade para com quem? Com todos. Todos são todos, não fica ninguém de fora. É esta a realidade. Já vou terminar. E para corroborar a questão da paz, como começamos com o evangelista João, onde estão citadas essa paz de Jesus, né? Terminamos com um cântico da paz de Francisco de Assis, que no repertório espírita mediúnico, Francisco de Assis é uma outra encarnação de João Evangelista, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Repare, nós somos instrumento da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que mais eu consolo do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado a todos e tenhamos a paz de Jesus em nossos corações.